Porém, se quisermos saber que valor pode reivindicar nossa concepção do desenvolvimento cultural como um processo peculiar, comparável à maturação normal do indivíduo, teremos de atacar um outro problema, perguntando-nos acerca das influências a que esta evolução cultural deve sua origem, como nasceu e o que determinou seu curso. Uma tarefa desmedida, ao que parece, diante dela é natural perdermos o alento. Aqui está o pouco que pude entrever. Após o homem primitivo descobrir que estava em suas mãos, literalmente, melhorar sua sorte na terra mediante o trabalho, não podia lhe ser indiferente o fato de alguém trabalhar com ele ou contra ele. O outro indivíduo adquiriu a seus olhos o valor de um colaborador com o qual era útil viver. Ainda antes, em sua pré-história antropóide, ele havia adotado o hábito de construir famílias. Os membros da família foram provavelmente os seus primeiros ajudantes, e é de supor que a formação da família relacionou-se ao fato de a necessidade da satisfação genital não mais se apresentar como um hóspede, que surge repentinamente e após a partida não dá notícias por muito tempo, mas sim estabelecer-se duradouramente como um inquilino. Assim, o macho teve um motivo para conservar junto a si a mulher ou, de modo mais geral, os objetos sexuais. As fêmeas, que não queriam separar-se de seus filhotes desamparados, também no interesse deles tinham que ficar junto ao macho forte. Nessa família primitiva, falta ainda um traço essencial da civilização: a arbitrariedade do pai e chefe não tinha limites. Em Totem e Tabu, procurei mostrar o caminho que levou dessa família ao estágio seguinte da vida em comum, os bandos de irmãos. A vitória sobre o pai havia ensinado aos filhos que uma associação pode ser mais forte que o indivíduo. A cultura totêmica baseia-se nas restrições que eles tiveram que impor uns aos outros a fim de preservar o novo estado de coisas. A periodicidade orgânica do processo sexual foi mantida, mas o seu efeito na excitação psíquica reverteu no oposto. Essa mudança está ligada, antes de tudo, à retração dos estímulos olfativos, através dos quais o processo de menstruação atuava sobre a psique masculina. O seu papel foi assumido por excitações visuais que, contrastando com estímulos olfativos intermitentes, podiam ter um efeito permanente. O tabu da menstruação deriva dessa repressão orgânica, como defesa contra uma fase de desenvolvimento superada. Todas as outras motivações são provavelmente secundárias. Conforme C. D. Daly, Indunitorin and Castrogena Complex, Imago, este processo se repete em outro nível, quando os deuses de uma era cultural ultrapassada se tornam demônios. Mas a retração dos estímulos olfativos parece consequência do afastamento do ser humano da terra, da decisão de andar ereto, que fez os genitais até então escondidos ficarem visíveis e necessitados de proteção, despertando assim o pudor. No começo do decisivo processo de civilização estaria, portanto, a adoção da postura ereta pelo homem. O encadeamento parte daí através da depreciação dos estímulos olfativos e do isolamento da menstruação até a preponderância dos estímulos visuais, a visibilidade que obtêm os órgãos genitais, chegando à continuidade da excitação sexual, à fundação da família e, com isso, ao limiar da cultura humana. Esta é apenas uma especulação teórica, mas de importância suficiente para justificar uma averiguação exata do modo de vida dos animais próximos ao homem. Também inequívoco a presença de um fator social no esforço cultural pela limpeza, que acha uma justificação posterior em considerações higiênicas, mas já se manifestava antes delas. O impulso à limpeza vem
do afã para eliminar os excrementos que se tornaram desagradáveis à percepção sensorial. Sabemos que é diferente com os bebês. Os excrementos não despertam neles aversão. Parece-lhes valioso uma parte que se desprendeu do seu próprio corpo. Nisso a educação intervém com particular energia, apressando o estágio seguinte do desenvolvimento, que deve tornar os excrementos sem valor, repugnantes, nojentos e condenáveis. Tal inversão de valor não seria possível caso estas substâncias expelidas do corpo não fossem condenadas, por seus fortes odores, a partilhar o destino reservado aos estímulos olfativos depois que o ser humano adotou a postura ereta. Portanto, o erotismo anal sucumbe primeiramente à repressão orgânica, que abriu caminho para a cultura. O fator social que cuida da posterior transformação do erotismo anal mostra-se no fato de que, não obstante todos os progressos evolutivos do ser humano, dificilmente ele acha repulsivo o cheiro de suas próprias fezes, apenas o daquelas de outras pessoas. Quem é sujo, isto é, quem não esconde seus próprios excrementos, ofende o outro, não demonstra respeito por ele, o que também é confirmado pelas mais fortes e mais usuais xingamentos, pois seria incompreensível o fato de o homem utilizar o nome de seu mais fiel amigo no reino animal como termo de insulto, se o cachorro não provocasse o desprezo por duas características: ser um animal de olfato, que não tem horror aos excrementos, e não se envergonhar de suas funções sexuais. Em Totem Tabu, procurei mostrar o caminho que levou dessa família ao estágio seguinte da vida em comum, os bandos de irmãos. A vitória sobre o pai havia ensinado aos filhos que uma associação pode ser mais forte que o indivíduo. A cultura totêmica baseia-se nas restrições que eles tiveram que impor uns aos outros, a fim de preservar o novo estágio de coisas. Os preceitos do tabu constituíram o primeiro direito. A vida humana era comum. A vida humana em comum teve então um duplo fundamento: a compulsão ao trabalho, criada pela necessidade externa, e o poder do amor, que no caso do homem não dispensa objeto sexual à mulher, e no caso da mulher não dispensa o que saíra dela mesma, a criança. Eros e Ananke tornaram-se também os pais da cultura humana. O primeiro êxito cultural consistiu em que um número grande de pessoas pôde viver em comunidade, e como os dois grandes poderes atuavam aí conjuntamente, cabia esperar que a evolução posterior ocorresse de modo suave, rumo a um domínio cada vez melhor do mundo externo e a ampliação do número de pessoas abrangido pela comunidade. Assim, não é fácil entender como essa cultura pôde não tornar felizes os que delas participam. Antes de investigar de onde pode vir a perturbação, o reconhecimento do amor como um fundamento da cultura nos propiciará uma digressão, a fim de preencher uma lacuna deixada anteriormente. Afirmamos que a descoberta de que o amor sexual genital proporciona ao indivíduo as mais fortes vivências de satisfação dá-lhe realmente o protótipo de toda a felicidade. Deve tê-lo feito continuar a busca da satisfação vital no terreno das relações sexuais, colocando o erotismo genital no centro da vida. Prosseguimos dizendo que assim ele se torna dependente de maneira preocupante de uma parte do mundo exterior, ou seja, do objeto amoroso escolhido, e fica exposto ao sofrimento máximo quando é por isso desprezado ou perde graças à morte ou à infidelidade. Por causa disso, os sábios de todas as épocas desaconselharam enfaticamente esse caminho. Não obstante, ele jamais deixou de atrair um grande número de seres humanos. Uma pequena minoria pôde, devido à sua constituição, achar a felicidade pela via do amor, mas isso requer vastas alterações psíquicas da função amorosa. Tais pessoas se fazem independentes
da concordância do objeto, ao deslocar o peso maior de ser amado para amar. Elas protegem-se da perda do objeto ao voltar seu amor igualmente para todos os indivíduos e não para objetos isolados, e evitam as oscilações e decepções do amor genital, afastando-se da meta sexual deste, transformando o instinto de um impulso, inibindo na meta. O que produz em si mesma, desse modo, um estado de sentimento uniforme, terno, estável, já não tem muita semelhança exterior com a vida amorosa genital, tempestuosamente agitada, de que, no entanto, deriva. Nessa utilização do amor para o sentimento interior de felicidade, quem mais avançou foi talvez São Francisco de Assis, o que vemos como uma das técnicas de realização do princípio do prazer foi frequentemente vinculado à religião, com a qual pôde estar ligado naquelas remotas regiões em que é negligenciada a distinção entre o eu e os objetos e entre os próprios objetos. Há uma concepção ética, cujos motivos profundos ainda se farão claros para nós, que enxerga nessa disposição que o amor universal aos homens e ao mundo a mais excelsa atitude a que pode chegar o ser humano. De imediato queremos expor as nossas duas principais objeções. Um amor que não escolhe parece nos perder uma parte do seu valor ao cometer injustiça com o objeto. Além disso, nem todos os humanos são dignos de amor.